A partir do desenvolvimento dessa estratégia de longo prazo para a cidade, a gente começa também a se debruçar em como nós poderíamos antecipar essas ações, como nós poderíamos prototipar intervenções e iniciativas que estivessem alinhadas com essa visão de longo prazo e pudessem inspirar a sociedade no presente momento. Para isso, eu vou apresentar aqui o trabalho que nós desenvolvemos através de intervenção antecipatória focada na primeira infância. Isso porque, a partir da nossa estratégia, daquela síntese, nós priorizamos, de fato, captação de recursos, de projetos, para que nós pudéssemos materializar aquelas visões. Nesse sentido, nós utilizando uma abordagem também de backcasting, nós identificamos, dentro do contexto temático da primeira infância, qual era o objetivo da cidade do Recife para 2037. Nesse nosso caso, entre vários objetivos, um deles era tornar Recife referência em urbanidade para a primeira infância em 2037. A partir dessa visão, dessa grande meta que nós gostaríamos de alcançar 20 anos à frente, a gente começa a se questionar o que precisaria acontecer logo antes para que nós pudéssemos alcançar essa visão. Nesse nosso caso, nessa primeira camada, a gente identificou que para Recife se tornar essa referência, ela precisaria ter 100% dos espaços públicos adequados para a primeira infância em todas as regiões. A partir disso, a gente se pergunta o que precisaria acontecer para a gente alcançar esse objetivo. Para a gente alcançar esses 100% dos espaços públicos, antes disso, a gente precisaria que projetos das gestões públicas de Recife estivessem alinhadas com diretrizes estabelecidas, ficando clara, de fato, como é que a prefeitura poderia implementar, a partir de uma visão estratégica com diretrizes claras e pré-estabelecidas. A gente identificou que, para alcançar isso, logo antes, precisaria que a organização social ou instituições pudessem influenciar políticas públicas, apresentando o real impacto social de tal intervenção, de tal direcionamento. Ou seja, para que de fato a gestão pública desenvolvesse essa estratégia, antes disso, a organização, movimentos sociais, organizações multilaterais precisariam influenciar a gestão pública. E para antes disso, o que deveria acontecer antes desse processo, a gente identificou que a gente precisaria, nós como organização social, precisaríamos definir dados e métricas de impacto, ou seja, como é que de fato nós poderíamos mostrar essas evidências, e também nós poderíamos realizar protótipos para mapear esse impacto em espaços públicos através de dados coletados. Isso faz com que, desde aquela visão que nós gostaríamos de alcançar no longo prazo, a gente pudesse identificar esforços já no curto prazo que estivessem alinhados. Ou seja, o processo de backcasting é a gente conseguir quebrar em várias etapas de consequências diretas para a gente entender aonde de fato nós poderíamos dedicar esforços já no presente momento. Nesse sentido, a partir dessa identificação do que poderíamos focar no curto prazo, a gente definiu potenciais áreas dentro da cidade do Recife que poderiam ser servidas como espaços de protótipo para essas visões de futuro. A gente identificou que dentro do mapa de áreas vulnerabilizadas do Recife, grande parte das comunidades elas estão localizadas em palafitas, na beira do rio ou do mar, ou nas áreas de morro. Ou seja, a gente identificou que um desses trechos aqui, por exemplo, sendo o rio Capibaribe cortando a cidade, o rio Capibaribe estava sendo utilizado quase como uma barreira social, onde de um lado, nessa imagem do lado direito, a área mais escura é a área com pessoas mais ricas, de maior poder aquisitivo, e a área mais clara são comunidades com menor poder aquisitivo. Então a gente vê que, na verdade, o rio estava sendo visto quase como uma barreira entre esses dois contextos socioeconômicos. E a partir disso a gente identificou ambos os contextos, territórios em área de palafita e comunidades em áreas de morro, para que a gente pudesse priorizar ou definir potenciais áreas para que a gente pudesse implementar soluções. A partir dessa identificação, a gente dentro das comunidades em uma comunidade em área de palafita e uma no Morro de Recife, sendo Alto Santa Terezinha e na Iputinga, a gente foi a campo para, junto com a comunidade local, identificar potenciais áreas obsoletas
que pudessem vir a ser melhoradas, pudessem ser refinadas ou haver um novo uso olhando para o longo prazo. Então a gente fez toda uma varredura, identificando dentro dessas comunidades quais seriam potenciais áreas que poderiam ser melhoradas ou ser refinadas, ou serem, de fato, trazerem novos usos para áreas obsoletas. E nesse processo a gente também identificou quais são instituições globais, multilaterais, filantrópicas, que financiam esse tipo de projeto, intervenções. E a gente identificou a instituição Bernard Van Leer, a Fundação Bernard Van Leer, como uma das instituições que desenvolvem programas focados na primeira infância. Então, para isso, a gente acabou desenvolvendo toda uma abordagem inovadora, que eu já falei aqui em conteúdos anteriores, através dos processos colaborativos que nós queríamos engajar com a comunidade, para que, de fato, essa visão de longo prazo, essa transformação urbana, fosse algo desejável que pudesse engajar essas comunidades locais. Para além da pesquisa que a gente realizou, que eu já apresentei aqui anteriormente através de ferramentas colaborativas e qualitativas para escutar e dialogar com as crianças, onde a gente desenhou como seriam essas áreas ideais para as crianças e para as famílias, onde a gente também priorizou com a primeira infância, crianças de 1 a 6 anos, o que elas gostariam de ver naqueles territórios, que tipo de diversão, que tipo de atividade elas gostariam de realizar naqueles espaços. A gente acabou, em cima dessa estratégia, a gente realizou intervenções antecipatórias, principalmente intervenções urbanas, chamadas intervenções efêmeras, justamente para a gente poder validar se aqueles espaços estavam sendo pensados e adequados. A abordagem que a gente trouxe de intervenção efêmera era justamente para que nós pudéssemos validar não apenas no curto prazo, mas também engajando a comunidade, nesse caso principalmente as crianças do bairro, para que elas pudessem construir o mobiliário e também definir o uso ideal daqueles espaços públicos, não apenas nesse caso com os adultos, mas também com as crianças que transitavam diariamente. Então a gente validou através dessa intervenção efêmera, onde a gente também realizou ações em parceria com a gestão pública, com organizações locais, para que de fato a gente pudesse entender qual seria o ideal uso daqueles espaços obsoletos. A partir disso, nós desenvolvemos modelos digitais, maquetes virtuais, espacializando, ou seja, imaginando como poderia ser repensado aqueles espaços, e a gente também fez uma nova rodada de validação com as crianças através do uso de realidade virtual, onde no local, naquele espaço obsoleto, utilizando óculos de realidade virtual, elas poderiam olhar em 360 graus e imaginar como poderia ser aquele futuro. Nesse sentido, elas também teriam um outro momento para trazer feedbacks, trazer informações se elas estavam gostando naquele formato ou se nós poderíamos alterar de alguma maneira. Isso fez sentido porque o nosso desejo não era apenas melhorar no longo prazo, mas a gente também validar no curto prazo, com redução de custo, engajando a sociedade, quais eram de fato as atividades e os usos para aqueles espaços. Então a gente realizou 2 validações, tanto com a intervenção efêmera e com a intervenção virtual, para que de fato nós pudéssemos tomar as melhores decisões para essas iniciativas. Então a gente conseguiu, dentro desse processo, realizar uma série de inovações articuladas com a gestão pública, onde a gente construiu um mapa tátil para pessoas com algum tipo de deficiência visual, elas poderiam visualizar como era o desenho daquela nova praça que a gente construiu. A gente também conseguiu construir a primeira fonte vertical para crianças em espaço público para a cidade do Recife. Até então, apesar do calor de Recife, a gente ainda não tinha no espaço público fontes verticais de água para que as crianças pudessem brincar e interagir. E também a gente realizou as intervenções alinhadas com a visão, criando diferentes áreas, tanto para as crianças um pouco mais velhas poderem brincar mais livres e com maior segurança, mas também criando áreas específicas para cuidadoras e cuidadores, principalmente para crianças menores de 0 a 3 anos. Ou seja, o nosso intuito foi de fato criar esse processo colaborativo e mostrar para a prefeitura que poderia ser viável construir soluções inovadoras alinhadas com o desejo da própria comunidade. E aqui esse pequeno vídeo é um dos resultados que a gente acabou alcançando como desdobramento desse projeto.
espaço só de praça, né? Só tinha um espaço, mas com o nome de praça, mas com espaço sem nada para as crianças brincar. Se via como depósito de carro, até carro velho tinha, lixo, né? Graças a Deus as pessoas conscientizaram e deixaram de colocar os lixos. Difícil você querer brincar com a criança e não ter nenhuma praça por perto. Aí quando a gente recebe a notícia que vai ter uma praça aqui na frente da minha casa para trazer minha criança para brincar, para mim fez uma diferença muito grande. Ele tem 2 anos e 8 meses e ele precisa muito desse espaço. Eu fico muito feliz e ele também. Aqui a mudança aqui na praça aqui foi uma coisa maravilhosa. A gente sempre apoiou, sempre ajudou. Ajudei assim, que eu tinha umas betoneiras aqui, a gente botava os carros aqui da gente aqui na rua. Hoje a gente, para dar um espaço e ajudar melhor, a gente hoje só encorta os carros do lado de cá para que essa área aqui fique livre para as crianças. A gente está sempre apoiando nesse sentido, cuidar sempre aqui desse verde, cuidar daquele verde ali, cuidar da praça em si. Então também nessa área aqui também a gente está dando muito apoio e o povo daqui também está dando muito apoio aqui da residência aqui. Foi um negócio muito bom que fizeram, porque ontem eles fizeram um negócio aqui maltratado aqui, jogado aqui. Hoje chegou aqui essa benção aqui para esse povo aqui da comunidade, que é a Praça Arari Ferreira Fonseca. Hoje as mães traem os filhos para brincar. Tem pai que trai os filhos. Avô chega e se senta. Quer dizer que foi uma coisa muito boa essa praça aqui. Né? Meio de semana, todo dia, até as criançadas aqui. Então, estou muito maravilhada com essa praça que Deus enviou vocês para aqui. Eu tenho muito a que agradecer a Deus e a vocês. Porque se não fosse vocês aqui, essa praça nunca ia ser feita não. Porque quem era que ia fazer? É a maior animação agora. É de domingo a segunda essa animação aqui. E agradeço. Ou seja, para além da intervenção urbana, da melhoria que nós conseguimos realizar nesses espaços públicos, um dos nossos objetivos era também engajar a sociedade, essas comunidades, para que de fato pudessem olhar e cuidar, afinal de contas, após o projeto, elas é quem continuariam vivendo naquele território. E também, outro objetivo seria influenciar a gestão pública através de dados e evidências, mostrando o real impacto dessas ações, principalmente na questão dessas comunidades. Para isso, esse projeto ele também teve como objetivo construir um painel de indicadores, principalmente mostrando o impacto antes e depois dessas intervenções. Ou seja, quantas pessoas, o aumento, na verdade, das pessoas que começaram a transitar naquelas áreas, principalmente em outros horários, quantidade de crianças que começaram a utilizar aquele espaço público, né, qual era a percepção também de segurança, de deslocamento dentro do bairro. Então, a disponibilização, a construção e disponibilização desse painel de indicadores para a prefeitura era, de fato, poder influenciar para que, de fato, a gestão começasse a desenvolver estratégias e monitorar também potenciais novas ações. E um outro desdobramento a partir desses projetos é que nós conseguimos influenciar o desenvolvimento do marco legal do Recife para a primeira infância, articulando também com a Assembleia Legislativa, com vereadores locais e com a gestão pública, a municipalidade, a gente conseguiu unir forças para, de fato, influenciar, olhando onde nós gostaríamos de estar no longo prazo, mas também como é que nós poderíamos materializar já no curto prazo a partir dessas ações e intervenções. Ou seja, é importante entender que para cada contexto nós podemos utilizar abordagens distintas. Se você, por exemplo, trabalha dentro da gestão pública, dentro de uma organização social, dentro de uma startup ou empresa, a gente pode utilizar ferramentas, processos e abordagens distintas para alcançar o principal objetivo, a nossa visão de longo prazo. Então é importante a gente também identificar o sentido aonde nós estamos inseridos, quais são as principais complexidades, barreiras, para que a gente possa de fato desenhar a melhor estratégia de futuro e também conseguir implementar já no curto prazo.